Acha que comer ovos todos os dias é a única forma, ou a melhor forma, de construir músculos fortes depois dos 60 anos? E se eu lhe dissesse que existe uma proteína vegetal humilde e barata, que a ciência descobriu ser ainda mais eficaz para estimular o crescimento muscular nos mais velhos? É uma verdade chocante para muitos, que passaram a vida a acreditar que a carne e os ovos eram os reis da proteína. A realidade dolorosa que muitos enfrentamos é sentir que a força nos abandona ano após ano. Abrir um frasco torna-se uma luta. Subir escadas deixa-nos sem fôlego e o medo de uma queda está sempre presente. Sentimos que o nosso corpo nos está a atrair, apesar de tentarmos comer de forma saudável. Mas o segredo não está em comer mais do mesmo. Está em descobrir os alimentos e os hábitos que funcionam em harmonia com o nosso corpo nesta fase da vida. Neste vídeo, vamos desvendar não só que proteína vegetal é esta, mas também os hábitos simples que a acompanham para transformar a fraqueza em força e a incerteza em confiança. Fique até ao final, porque a última dica é algo que quase toda a gente ignora, mas que pode literalmente duplicar os seus resultados e mudar a forma como se sente todos os dias. Vamos então mergulhar neste segredo que tem o poder de revitalizar os seus músculos. O alimento de que estamos a falar é a lentilha. Sim, essa pequena leguminosa, tão comum na nossa cozinha, muitas vezes esquecida num canto da despensa. Pode parecer simples demais para ser verdade, mas a ciência está a começar a revelar o quão poderosa ela é, especialmente para nós, depois dos 60. Um estudo fascinante publicado no The American Journal of Clinical Nutrition comparou diretamente o efeito da proteína de origem animal com a de origem vegetal na construção muscular em adultos mais velhos. A conclusão foi surpreendente. As pessoas que consumiam mais proteína vegetal, como a das lentilhas, tinham músculos mais fortes e uma melhor função física. Mas por quê? O que é que a lentilha tem que a torna tão especial? A resposta está num aminoácido chamado leucina. Pense na leucina como o interruptor que liga a máquina de construção de músculos no seu corpo. Sem leucina suficiente, pode comer toda a proteína do mundo que o seu corpo não vai receber o sinal para começar a reparar e a construir tecido muscular. E acontece que as lentilhas são extraordinariamente ricas em leucina. Na verdade, uma chávena de lentilhas cozidas fornece uma quantidade de leucina comparável, e por vezes superior, à de 3 ovos grandes, mas com uma grande vantagem. Vem acompanhada de uma enorme quantidade de fibra. E aqui está o ponto crucial que muitos ignoram. Depois dos 60, o nosso sistema digestivo tende a ficar mais lento. A fibra das lentilhas não só ajuda a manter o intestino a funcionar regularmente, prevenindo problemas como a obstipação, como também alimenta as bactérias boas no nosso intestino. Um intestino saudável absorve os nutrientes de forma muito mais eficiente. Isto significa que mais daquela proteína e daquela leucina que come chega efetivamente aos seus músculos, em vez de ser desperdiçada. Os ovos, por outro lado, não têm fibra. Além disso, as lentilhas são uma fonte de proteína limpa, sem o colesterol e a gordura saturada que muitas vezes acompanham as fontes de proteína animal e que podem ser uma preocupação para a saúde do coração. A beleza das lentilhas está também na sua versatilidade. Não precisa de fazer refeições complicadas. Pode simplesmente adicionar uma concha de lentilhas cozidas à sua sopa de legumes. Pode misturá-las no arroz para enriquecer a refeição. Pode fazer uma salada fria de lentilhas com um pouco de cebola picada, salsa, azeite e vinagre. É delicioso e refrescante. Uma das minhas formas favoritas é fazer um puré de lentilhas, como se fosse um puré de batata, temperado com alho e azeite. Serve de acompanhamento para quase tudo. A recomendação é tentar incluir cerca de uma chávena de lentilhas cozidas no seu dia, pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Pode cozinhá-las em grande quantidade no início da semana e guardá-las no frigorífico para ir usando. É um pequeno hábito que faz uma diferença monumental. Lembro-me de um senhor, o senhor Joaquim, que se queixava de se sentir sempre cansado e de ter perdido muita força nas pernas. Ele adorava cuidar da sua pequena horta, mas já lhe custava muito agachar-se.
Ele achava que estava a comer bem porque comia um bife ou um ovo todos os dias. Quando lhe sugeri trocar algumas dessas refeições por pratos com lentilhas e grão de bico, ele ficou cético. Mas decidiu experimentar. Passadas algumas semanas, ele disse-me algo que nunca esqueci. Sinto que as minhas pernas têm mais sumo. Já consigo passar mais tempo na horta sem me cansar tanto. Não foi magia. Foi simplesmente dar ao corpo dele as ferramentas certas, da forma mais eficiente. E para potenciar ainda mais este efeito, podemos combinar as lentilhas com outro superalimento, o grão de bico. O grão de bico, tal como as lentilhas, é rico em proteína e fibra, mas também é uma excelente fonte de magnésio. O magnésio é vital para a função muscular. Ajuda os músculos a relaxar depois de se contraírem, prevenindo cãibras e dores. Muitos de nós temos deficiência de magnésio e nem sabemos. Fazer um hummus caseiro com grão de bico e usá-lo para barrar no pão ou para mergulhar palitos de cenoura é uma forma deliciosa de o consumir. Ou então, pode simplesmente assar o grão de bico no forno com um pouco de azeite e pimentão doce até ficar estaladiço. Fica um lanche fantástico, muito melhor do que bolachas ou batatas fritas. A ideia é criar uma sinergia. As lentilhas fornecem a leucina para ligar a construção muscular, e o grão de bico fornece o magnésio para garantir que os músculos funcionam corretamente. Juntos, são uma dupla imbatível para recuperar a vitalidade. Mas não basta apenas escolher os alimentos certos. A forma como os integramos no nosso dia a dia é igualmente crucial. Um dos erros mais comuns que vejo as pessoas cometerem é concentrarem toda a sua ingestão de proteína numa única refeição, geralmente ao almoço ou ao jantar. Fazem um pequeno almoço leve, talvez um pão com manteiga e um café, e depois tentam compensar mais tarde. Isto é um erro, especialmente para nós. Durante a noite, enquanto dormimos, o nosso corpo entra num estado de jejum. Se não lhe dermos proteína logo pela manhã, ele começa a procurar aminoácidos para as suas funções vitais, e a fonte mais fácil é o nosso próprio tecido muscular. Essencialmente, o corpo começa a comer os seus próprios músculos. É por isso que começar o dia com uma refeição rica em proteína é absolutamente fundamental para travar esta perda muscular matinal. Em vez de um pequeno almoço à base de hidratos de carbono simples, experimente uma taça de papas de aveia com um punhado de nozes e sementes de chia. A aveia fornece energia de libertação lenta, e as nozes e as sementes adicionam uma boa dose de proteína e gorduras saudáveis. Outra opção fantástica é um iogurte grego natural, que é mais rico em proteína do que o iogurte normal, com alguns frutos vermelhos por cima. Se for mais aventureiro, pode até incorporar as lentilhas no pequeno almoço. Em algumas culturas, come-se sopa de lentilhas de manhã, e é incrivelmente nutritivo e reconfortante. A regra de ouro é distribuir a sua ingestão de proteína ao longo do dia. Um pouco ao pequeno almoço, um pouco ao almoço e um pouco ao jantar. Desta forma, está constantemente a fornecer aos seus músculos os blocos de construção de que eles precisam, mantendo o processo de reparação e crescimento ativo durante todo o dia. Outro pilar, muitas vezes subestimado, para a saúde muscular é a hidratação. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui drasticamente. A água é essencial para transportar nutrientes para as células musculares e para remover os resíduos que são produzidos durante a contração muscular. A desidratação pode levar a cãibras, fadiga e a uma recuperação muito mais lenta. Muitas pessoas mais velhas tendem a beber menos água porque a sensação de sede diminui com a idade. Por isso, não podemos esperar por ter sede para beber. Temos de criar o hábito. Uma dica simples é ter sempre uma garrafa de água à vista, na mesa da sala ou na cozinha. Cada vez que olhar para ela, beba um gole. Outra forma é estabelecer metas. Beber um copo de água assim que acorda, um antes de cada refeição e um antes de se deitar. Se acha a água pura aborrecida,
Adicione-lhe sabor de forma natural. Umas rodelas de limão, umas folhas de hortelã ou mesmo um pau de canela podem transformar a sua água numa bebida refrescante e agradável. Chás de ervas sem açúcar também contam. Lembre-se que um corpo bem hidratado é um corpo que funciona melhor em todos os aspectos, e os seus músculos serão os primeiros a agradecer. Agora, temos a proteína certa e o corpo bem hidratado. Falta um ingrediente: o estímulo. A proteína é o tijolo, mas o exercício é o pedreiro que diz ao corpo onde construir a parede. Não precisa de se inscrever num ginásio ou levantar pesos pesados. O tipo de exercício mais eficaz para construir músculo depois dos 60 é o treino de resistência, e pode fazê-lo no conforto da sua casa. Atividades simples como levantar-se e sentar-se de uma cadeira várias vezes seguidas, sem usar as mãos, é um exercício fantástico para as pernas e os glúteos. Tente fazer 10 repetições, descanse um pouco e repita mais 2 vezes. Outro exercício excelente é encostar-se a uma parede e empurrá-la com força durante 10 segundos. Sinta os músculos do peito e dos braços a contraírem-se. Descanse e repita. Elásticos de resistência são uma ferramenta barata e incrivelmente versátil. Pode usá-los para fortalecer os braços, as costas e as pernas de forma segura e eficaz. O importante é a consistência. Fazer 10 a 15 minutos destes exercícios 3 a 4 vezes por semana é suficiente para enviar ao corpo o sinal de que os músculos são necessários e que precisam de ser fortalecidos. Este estímulo, combinado com a ingestão adequada de proteína de lentilhas e uma boa hidratação, cria o ambiente perfeito para o crescimento muscular. Agora que já falamos sobre a proteína estrela, a importância de a distribuir ao longo do dia, de nos mantermos hidratados e de darmos aos nossos músculos o estímulo certo, falta a peça final do puzzle, aquela que prometi no início e que é talvez a mais poderosa de todas: o sono. Podemos fazer tudo o resto na perfeição, mas se não dormirmos o suficiente e com qualidade, os nossos esforços serão em vão. É durante o sono profundo que a magia acontece. É nesse período que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reparação dos tecidos e para a construção de músculo. É como se durante o dia nós entregássemos os materiais de construção, a proteína, e dessemos as ordens, o exercício, e durante a noite a equipa de construção, as hormonas, entrasse em ação para fazer o trabalho. Se o sono for interrompido ou de má qualidade, essa equipa nunca consegue terminar o seu trabalho. Os músculos não se reparam totalmente, e em vez de ficarmos mais fortes, acordamos cansados e doridos. Muitas pessoas pensam que dormir menos é normal com a idade, mas isso não é verdade. A necessidade de sono não diminui. O que muitas vezes diminui é a nossa capacidade de ter um sono de qualidade. Felizmente, há hábitos simples que podemos adotar para melhorar drasticamente o nosso descanso. O primeiro é criar um ambiente propício ao sono. O nosso quarto deve ser um santuário de descanso. Isso significa que deve ser o mais escuro, silencioso e fresco possível. A luz, especialmente a luz azul dos ecrãs de telemóveis, tablets e televisões, engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e inibindo a produção de melatonina, a hormona do sono. Desligue todos os ecrãs pelo menos 1 hora antes de se deitar. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma ou um podcast relaxante. Crie uma rotina de relaxamento antes de dormir. Pode ser um banho quente, que ajuda a relaxar os músculos e a baixar a temperatura corporal, sinalizando ao corpo que é hora de dormir. Beber um chá de camomila ou cidreira também pode ajudar. Evite refeições pesadas e álcool perto da hora de deitar. O álcool pode ajudá-lo a adormecer mais rápido, mas perturba gravemente a qualidade do sono mais tarde durante a noite. Tente também ir para a cama e acordar à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o nosso relógio biológico interno, tornando mais fácil adormecer e acordar naturalmente. Juntando todas as peças, a imagem torna-se clara. Não se trata de uma única solução mágica,
mas sim de uma sinfonia de hábitos que trabalham em conjunto. Começamos o dia com um pequeno almoço rico em proteína para travar a perda muscular. Integramos as poderosas lentilhas e outras leguminosas nas nossas refeições para fornecer a leucina e a fibra de que o corpo precisa. Mantemo-nos diligentemente hidratados ao longo do dia para que os nossos músculos funcionem no seu melhor. Fazemos alguns minutos de exercícios de resistência simples para dizer ao nosso corpo: preciso de ser forte. E, finalmente, damos ao nosso corpo o presente do sono profundo e reparador, para que ele possa fazer o trabalho de reconstrução. É uma abordagem holística, gentil e incrivelmente eficaz. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes levam a resultados extraordinários. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece por uma coisa. Talvez esta semana o seu objetivo seja apenas adicionar lentilhas a 2 das suas refeições. Na próxima semana, pode focar-se em beber mais um copo de água por dia. Cada passo, por mais pequeno que seja, é um passo na direção de um corpo mais forte, mais resiliente e mais cheio de vida. Você tem o poder de reescrever a história do seu envelhecimento. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destas dicas o surpreendeu mais? Já conhecia o poder das lentilhas? Partilhe as suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam encontrar. E se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative o sininho para não perder mais dicas de saúde e bem-estar, pensadas especialmente para si. Lembre-se, a sua idade não define a sua força. As suas escolhas diárias, sim. Cuide-se bem e viva cada dia com energia e alegria. Um forte abraço e até o próximo vídeo.